Será que é errado, ou até mesmo pecado, eu fazer um processo terapêutico e, se caso necessário, tomar a medicação? Essa eu sei que é uma das perguntas que mais chega para mim. Tem gente que passa por problemas tão difíceis na vida que só apenas uma oração parece que não resolve. Não que a oração não seja eficaz e potente, mas a sensação que elas relatam é como se não fizesse efeito. Dalila, eu já fiz propósito, eu já fiz jejum, mas a sensação é como se nada estivesse resultando. E hoje eu vou responder isso aqui com muita alegria, porque acredito que é uma das minhas especializações. É trazer para você, no consciente, como mudar a sua vida. Não é apenas ou só jejuar ou só tomar medicação. É necessário que os dois andem junto, lado a lado, porque sim, a medicina, a ciência e tudo aquilo que é terreno está ligado ao mundo espiritual. Prova disso, Deus criou tudo. Olá, minha escolhida! Hoje o nosso tema é um tema que eu amo, não sei vocês, mas eu fico toda empolgada, que é o quê? A ciência, terapia, tudo que é mundo, terra, com a espiritualidade. E como fazer com que os dois andem como grandes amigos. A espiritualidade, obviamente, como eu sempre ensinei no vídeo passado, ela é real, sempre é de cima para baixo, né? Espírito, alma e corpo, e não ao contrário. Nisso, certamente que sim. Primeiramente, quando passamos por uma situação difícil ou estamos há um bom tempo em uma situação que não nos agrada, certamente procuramos o quê? A uma oração, a ler uma palavra, a pedir uma oração a alguém. Só que parece que por muitas das vezes não faz efeito. A sensação é como se Deus não estivesse te ouvindo e você se sente muito mal. Então hoje nós vamos aqui ajudar a conciliar esses grandes amigos que precisam ser amigos. Tá bom? Entenda uma coisa, a ciência, a terapia, todo o lado psíquico do ser humano, ele existe. E eu vou dizer uma coisa que talvez você não venha se agradar, mas precisa mudar dentro de você, essa chave precisa virar e você precisa parar de ter essas crenças que colocaram dentro de você. Procurar uma opção mental, psíquico, algo que venha ajudar você psicologicamente, não é de Deus. Eu sei que isso foi implantado há muito tempo atrás e olha, eu até mesmo quando estava estudando na época da terapia lá no Brasil e agora fazendo a faculdade de novo aqui em Portugal, eu percebo que tem coisa que é só o Espírito, tem coisa que é só o Espírito Santo que vai entrar, que vai fazer e vai acontecer. Mas de boa parte são coisas das nossas psico, né? Como falamos, psicossomáticos, coisas da nossa mente, coisas que foram instaladas, como eu sempre falo, coisas que foram instaladas desde quando éramos bem pequenininhos. Na nossa infância foi aonde foi criado quem somos hoje. Você só anda porque alguém te ensinou a andar. Você só come porque alguém te ensinou a comer. Você só aprendeu a dançar porque alguém te ensinou a dançar. Você tem o vício que tem hoje porque você viu ou alguém te ensinou a ter esse vício. Você não consegue avançar na sua vida porque o seu inconsciente está instalado naquela vida que você nasceu. Então são coisas que vão ficando alicerçadas na nossa mente, que não tem nada a ver com o nosso espírito. Está na parte do corpo. E essa parte do corpo ele precisa ser tratado, porque se o corpo ele não for ser tratado, absolutamente tudo que compõe ele vai ser atingido, como a alma e o espírito. O corpo, ele precisa estar forte. Para quê? Para que eu ande, para que minha vida esteja saudável, para que eu tenha bons relacionamentos, para que meu emocional não venha me desgastar e nem me matar, e nem matar as pessoas que estão à minha volta. A minha alma ela precisa estar firme para comandar o meu corpo e fazer com que ele faça o que eu ande, para que eu esteja em conexão com Deus, para que eu entenda que quando eu for para a guerra eu vou vencer, porque minha alma ela está potente, o meu espírito me sustenta na terra, é aquele que faz o comando para onde eu vou, o que eu faço, literalmente é por aqui que Deus fala com a gente. Mas entenda uma coisa,
Eu creio que o Yeshua HaMashiach, ele quer de nós algo muito além, como eu sempre falo, só ir para a igreja, fazer uma boa ação, no final de semana dar evangelizada, orar em alguém. Ele não quer somente isso, ele quer algo além de nós. E quando eu comecei nessa de mentoria, quando eu comecei nesse processo de conhecer a mente, eu comecei a analisar, eu falei, meu Deus, o porquê que tantas pessoas têm problemas de cabeça, por que o mundo é tão bagunçado? E de uma forma bem simples, ele me fez retroceder em uma imagem de quando eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 6 para 7 anos de idade. Eu tinha um primo, e esse primo tem um nome original, mas eu chamava ele de quê? Joninha. E Joninha, ele infelizmente não tá entre nós já tem um bom tempo. E o meu primo começou a dar alguns picos emocionais falhados. Ele começou a não querer tomar banho, ele começou a entrar em um processo de depressão muito grande, ele dava algumas crises, ao ponto, olha onde Deus me levou, ao ponto dele dar crises psico mesmo, dele querer bater na mãe, dele querer bater na gente. Ele começou com brincadeiras maldosas. Eu lembro que uma vez eu estava sentado no sofá e ele pegou um fio de alguma coisa e passou no meu pescoço e ficava bem assim, tipo, ameaçando. Lógico que a gente sabia como se defender na época, e muitas dessas crises que ele deu, nesse dia ele ficou muito assim, falar o real, ele estava literalmente manifestado. Primeiro o psico dele, que estava muito machucado por conta da história dele, né? Eu dei uma analisada na história dele, e depois por conta do espiritual. Naquele dia, literalmente, ele manifestou, ele foi incorporado. Eu lembro que ele ficou surreal. Rapidamente, minha avó pediu para chamar minha mãe, que minha mãe era a única que conseguia, assim, na época, né, que morava perto, conseguia domar. Minha mãe, como sempre, uma grande mulher de Deus, e no momento ela usou as estratégias, falou a palavra que tem que falar, em nome de Yeshua HaMashiach, o Deus tal, enfim, né, processo de libertação. E aí ele deitou, e aonde ela tocava, olha só onde Deus me levou, aonde ela tocava, que era na cabeça, nos braços e no peito, assim, orando, ele não conseguia se mexer. Que ela falou, você vai ficar paralisada em nome de Jesus, você está amarrado. E aonde ela tocava, ele ficava parado, gente, ele ficava igual uma estátua, assim, parado, deitado no chão. Mas as pernas, aonde ela não passou a mão, ele batia em uma velocidade que parecia um helicóptero. Só que ele não fazia assim, ele batia assim, mas muito forte. Então, rapidamente, ele também estava o quê? Se machucando. O mal estava fazendo com que ele se auto-machucasse. E naquele momento, minha mãe, em momento de desespero, não tinha mais ninguém, né? A minha avó já era muito de idade. E ela falou bem assim, Dalila, usa sua fé, Deus está com você, vai minha filha, põe a mão. E no momento, só de falar, eu lembro desse dia. E no momento, eu pequenininha, com os braços dessa finura, coloquei a mão, falei, em nome de Jesus. E na hora, aquele cara, meu primo tinha o quê? 1 metro e... Gente, eu acho que Joninha tinha 1 metro e... Acho que 80, 78, eu não sei, ele é bem grandão, toda a nossa família, a maioria é grande, bem alto. E aí eu coloquei a mão em nome de Jesus, eu lembro que eu repetia isso, em nome de Jesus, diabo, em nome de Jesus, diabo. Eu lembro que eu falava isso, e isso cegou, a perna dele parou, e ela foi, orou, expulsou, e ele voltou ao normal. Aí naquele dia ele tomou banho, naquele dia ele comeu, naquele dia ele ficou ali em casa, assim, lógico, lesado, né? Mas ele ficou mais tranquilo. E foi passando ao longo dos tempos, anos e anos, e toda a minha história. E quando eu cheguei nessa fase de perguntar, né? Por que eu tô trabalhando com isso? Por que o Senhor me chamou para isso? Por que o Senhor me chamou para trabalhar com a mentalidade? Sendo que eu conheço o mundo espiritual, é só mandar embora, só mandar o diabo embora, né? E aí Deus me trouxe esse dia. E trouxe outro dia decorrente também com ele, que teve uma vez que ele também teve um surto psicótico e minha avó foi pedir para ele parar. E ele falou, sai vovó, não vou parar. Ele empurrou e minha avó caiu, quebrou a bacia. E foi quando tudo começou, mais uma época da nossa vida, que a nossa vida parou. Então assim, eu lembro que tinha muito esses surtos, né? Ele pulava
Os telhados, igual a gente vê desenho de Homem-Aranha, que pula e vai, ele pulava muro, ninguém conseguia trancar ele, ninguém conseguia segurar ele. Só que quando a gente fazia oração, ousava o poder de Cristo, ele sossegava dentro de casa. E eu comecei a analisar que depois também que ele começou a usar as medicações e foi internado no centro psicótico, ele também acalmou. E aí Deus foi me trazendo tudo isso. Ele falou, minha filha, os dois precisam estar em união. Os dois precisam estar em conjunto. Os dois precisam estar em harmonia. E hoje que é isso que eu quero falar com você. Eu precisava te contar essa história primeiro. E é isso que eu preciso contar a você. Talvez você não dá surto psicótico. Talvez você não está em um momento de depressão. Mas você tem uma angústia. Você tem algo dentro de você que você fala, cara, eu sirvo a Deus. Eu oro, eu jejuo, eu sou uma filha fiel, eu tenho feito tudo, mas por que ainda eu não avanço na minha vida em relacionado a esse determinado assunto? Talvez é no relacionamento, talvez é nas finanças, talvez é consigo mesmo, talvez é com os seus filhos. Eu não sei qual é a área que você não consegue avançar. Primeiro vamos analisar. Todo mundo, como eu falei, teve um jardim de infância, que é o que? A nossa infância. Esse jardim é onde a gente vive a metade da nossa vida, é onde a gente aprende tudo. Então, o que você faz e quem você é hoje, não é porque você eu sou assim, sou Gabriela. Não. Te tornaram assim, te fizeram que você se tornasse assim. Pronto, o Arthur. O Arthur, quando crescer, quando estiver na base dos seus 25 a 30 anos, que até os 20 eu ainda consigo formar algo nele, quando ele estiver na forma dos seus 25 a 30 anos, ele não vai poder bater no peito e falar assim, eu sou quem sou. Não, você é quem é, porque Gabriel e Dalila formou você para ser quem você é. A mesma coisa é você como filho. O João e Maria, que é seu pai, fez com que você se formasse para estar como você está hoje. Certamente tá bom ou tá ruim, não sei, mas é o que você merece pro dia de hoje, é o que você merece para o agora. Por que merece? Porque você precisa estar onde está para desejar ir ou continuar. Isso é uma opção sua. Você quer continuar assim, porque você vê que é um processo bom e você quer ficar? Ou você quer avançar para alcançar esse bom lugar maior? Estamos aqui, estamos nesse jardim de infância, estamos aprendendo tudo. Quando o Arthur ele vai crescendo, ele vai aprendendo coisas novas, como Arthur não assiste besteira. Se estiver assistindo e eu falei, não obedeceu, eu desligo a televisão e sai da sala. É bruto, mas eu só quero uma criança que torne um homem saudável, porque eu sei que daqui a 2030 não haverá trabalhos normais. Eu sei que até 2030 a gente não vai estar comendo melancia normal, porque a última melancia que eu comprei parecia uma borracha. Porque senão, futuramente vai estar você como você. Vai ser um Arthur adulto que não resolveu os seus problemas, quando precisou de abrigo não teve ninguém para abrigar, porque foi isso que aconteceu com você. E aí você vai recorrer tudo à oração. E nem tudo é oração. Tem coisas que é aqui. Tem lugares secretos que você só vai avançar com Deus, corpo, alma e espírito. Tem lugares que você só vai alcançar o espírito se você organizar no corpo. Tem lugares que você só vai acessar na alma se você organizar o seu corpo. E o corpo é o quê? Mente. O corpo é a mente. É a mente que comanda o que você vai acreditar. Então, se a sua mente está poluída, obviamente, você pode ler a Bíblia, não vai acontecer nada. Você vai orar, não vai acontecer nada. Você vai jejuar, não vai acontecer nada. Vão fazer missão toda segunda-feira, às 3 da tarde na sua casa. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque não tem tratado na mente. Quando eu fiz o meu primeiro tratamento terapêutico, eu lembro que eu chorei igual uma desvalida. Meu tratamento não foi lugar bonito não, tá? Foi num escritório lindo, bonito, todo branco, com detalhes dourados, com aquelas flores... Foi no chão do quarto da minha irmã. Que tava todo mundo... Minha mãe tava de viagem, tinha as colegas dela de viagem, então tava cheio de mala. A casa toda bagunçada, cheia de mala, cheia de roupa espalhada, porque tinha um monte de mulher dentro de casa, entendeu? Cheio de comida, porque a gente tava fazendo comida na hora. Tava bonito não, sério. O cenário tava legal não. Eu lembro que até hoje a Bianca sentou comigo no chão. Ela falou assim, Dalila, eu preciso conversar com você. Por quê? Por causa disso. Quero, ele falou isso comigo. Tá, vamos conversar.
Já era de Deus, já estava voltando os caminhos do Senhor, já estava orando. Eu já estava fazendo as coisas que eu tinha que fazer. Para que tratar minha mente? Deus ia tratar, Deus ia libertar, porque eu estava orando para Deus curar todos os pecados e todos os medos e tudo aquilo que ainda estava me perturbando. Em oração. Mas eu não via resultado. Mas eu ainda esperava, porque Deus é Deus. Estou te falando isso porque eu falei isso. E até que ela começou a me fazer pequenas perguntas. Quem é a Dalila? A Dalila é casada com o Gabriel, tem um filho chamado Arthur. A Dalila trabalha, né? Na época eu estava no auge da moda, que já fui modelo. No auge da moda, entreguei meu sonho pro Senhor. E eu falei bem assim, Dalila é modelo, Dalila tá ganhando bem. Dalila é essa. Ela, que triste. Gente, na minha lata, ela nem disfarçou. Ela falou, que triste. Você fala de todo mundo, você fala de coisas que você faz, mas você não fala de você. Quem é a Dalila? Menina, eu comecei a ficar com raiva dela. Ela falou assim, e ela começou a me instigar. Ela falou assim, quem é a Dalila? A Dalila é algo que as pessoas usam ou a Dalila é quem ela é? E eu, como assim? E eu comecei a ficar nervosa, Ela falou assim, quem é a Dalila? E ela ficou me questionando. E aquela Dalila de 7 anos de idade pulou pra fora e falou, eu consigo me segurar agora. Você acha que eu não consigo me defender? Se alguém me pegar na rua, você bater também. E eu pirei aquele dia dentro do quarto. E ela começou a me mostrar, tá vendo? Você é uma menina machucada, que foi esquecida. Como você falou, foi abandonada. Essa é a Dalila. E eu comecei a chorar, e ela me abraçou, eu chorava, beijo Bianca, e ela chorava, eu chorava, ela chorava também. O tratamento ali, acho que a gente ficou umas 2 horas dentro daquele quarto, eu saí de lá moída. E tudo que eu orava, tudo que eu colocava a mão, sai em nome de Jesus, tudo que eu fazia, coisas de 2 horas, tratou dentro de mim. E eu saí como uma borboleta daquele quarto. E eu falei, eu me sinto livre. E desde aquele dia, toda a minha vida mudou. Eu entendi quem eu era, eu entendi o que eu vim fazer na Terra. Depois eu tive o processo do Covid, que eu quero contar muito esse processo do Covid para vocês. Eu tive o processo do Covid, Deus me chamou para perto, Ele falou o que queria de mim. Eu entendi quem era a Dalila, que não era mulher de Gabriel, mãe de Arthur, não, que era bem mais além que isso. E eu me estabeleci na Terra, tratei as minhas dificuldades mentais, tratei as dores que ainda me doía aqui e aqui. Eu tratei. O Espírito Santo, ele conseguiu trafegar dentro de mim com facilidade. Eu conseguia ouvir a voz do Espírito Santo. Eu conseguia falar para minha alma o que ela tinha que fazer. E automaticamente o meu corpo obedeceu. Posso dizer que todo esse tempo eu tive recaídas e voltei ao lugar. Tive recaídas, mas estou estabelecendo o lugar. Porque o importante, sim, pode ser o final, que é o céu, mas o processo é toda parte assim, legal da viagem. É o processo. Então hoje você está entendendo aqui nesse vídeo que é necessário que a terapia esteja estabelecida com oração espiritual, porque um vai ajustar no outro. Eu estou te falando isso não só como uma terapeuta, não, mas estou te falando primeiro como uma pessoa que acessou. Entende? Lá naquele quarto que pedia, em nome de Jesus, todo trauma do passado sai. Em nome de Jesus, essa mágoa que eu sinto do meu pai sai. E não saía, porque não é na alma. Isso foi instalado no corpo. Quem me machucou, machucou no corpo. Quem me abandonou, abandonou meu corpo. A minha alma, ela não vai entender isso. A minha alma, ela vai ficar com os sentimentos, né? Ela vai ficar com as emoções. A minha alma vai ficar com essa parte. Mas o que doeu é o corpo que fica. É o corpo que sente, é a mente que guarda, são os olhos que registra, é o nariz que recebe, são os ouvidos que ouvem. Então não tem como eu pedir para minha alma libertar de algo que foi atingido no corpo. Não tem como eu pedir para meu espírito, sendo que quem foi machucado foi o meu corpo. Não tem como alguém meter um machucado em mim aqui agora e eu ficar com esse machucado no braço e eu falar, em nome de Jesus, a minha alma não sente dor. Mentira, tá sentindo, tá doendo, porque foi no corpo. Então, é isso que você precisa entender. A terapia, ela precisa entrar dentro de você para tratar o seu corpo.
Agora, a terapia espiritual vai tratar a sua alma, para que o seu espírito esteja sensível aos seus ouvidos. Porque o nosso corpo ele vai morrer, ele vai para a terra, ele vai voltar a ser o quê? O Adão, que é o barro vermelho, é barro, é chão. A alma, ela vai para o destino aonde nós queremos que ela vá. Olha que loucura. Olha como Deus Todo-Poderoso, ele nos deu acesso para ter o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de decidir se eu quero ir para o céu ou se eu quero ir para o inferno. Menina, eu sei que o inferno é ruim, mas eu quero ir. Ele vai falar, tá bom, meu filho, eu te amo tanto ao ponto de deixar você fazer o que você quer. Isso é o livre-arbítrio. As pessoas focam no livre-arbítrio de não beber, de não fumar, de sair, de não sair, de ir para a igreja, de não ir para a igreja. Não, livre-arbítrio quando Deus fala não é sobre isso. Livre-arbítrio quando Deus fala é sobre subir ou descer. As outras coisas é senso comum de uma pessoa normal. Beber não é porque é crente. Beber é porque faz mal para a saúde. O álcool faz mal para a saúde. O fumar não é porque você é crente. O fumar faz mal para o seu pulmão. E a fumaça para quem está sentindo. A droga, não é porque você é crente que você não pode usar droga, é porque a droga, você entende? Você primeiro precisa entender que a ciência, ela sempre vai estar coligada com o espiritual, mas se você não entender isso, você se torna um crente, sabe o quê? Um crente tolo. Aquele que tudo é pecado, não é que é pecado, é porque é o comum não se fazer. E mais ainda por eu ser a imagem e semelhança de Deus. Então, a ciência, eu acredito que sim, a terapia, o terapeuta em si, o psicólogo, psicanálise, todo tipo de profissional que trabalha com a mente, ele sempre vai estar ligado com o espiritual, mesmo que ele não perceba. Ainda mais como eu, que eu sei, eu uso as técnicas, né, para acelerar o processo de cura. Se eu estou aqui tratando você, estou indo na mente, estou usando as técnicas, estou falando, não está agitando, minha filha, a gente põe a mão na cabeça e manda embora. Entende? Porque é o que? A ciência com o espiritual. É o psico com o Espírito Santo. E é preciso. Então, por isso você vê pessoas que faz várias processos de terapia, vários processos de terapia, e não há mudança nenhuma. Porque muitas das vezes é necessário arrancar o mal. E às vezes é necessário só refazer a rota daquela mente. Mas para isso é necessário ter o Espírito Santo instalado com você. Para você saber se é só uma rota que precisa ser refeita, se é só uma imagem que precisa ser restaurada, ou mesmo espiritual que está invadindo. No caso do meu primo, primeiro começou no psico. O abandono do pai, né? Algumas falhas maternas, algumas falhas de tantas outras coisas, o financeiro que não era legal na época, tantas coisas que foi atingindo a infância dele, e na escola como era, e com os amigos como era. Será que ele teve namorada? Eu não me lembro de ver meu primo com namorada. Por que ele não teve namorada? Será que ele se sentia feio? Será que ele se sentia humilhado? Será que ele já foi abandonado? Será que ele já foi? Entende? Então o que foi que aconteceu que levou aquele jovem a ter problemas psicossomáticos? Que começou a fazer ele ter surtos. E automaticamente, ao ter um surto, o diabo achou um lugar. E é quando o espiritual entra, é aí que acontecem as coisas. Muitas das vezes, sim, pode ser o espiritual juntamente com algo do somático, algo do psíquico. Mas, certamente, sempre como Gente, eu tô te falando porque eu já analisei muitas pessoas. Então, certamente, sempre vai começar pela mente. E o diabo, ele vai se aproveitar disso. E foi o que aconteceu com meu primo. Primeiro foi o psico, foi a mente, foi o que aconteceu aqui, foi o que fizeram aqui, foi o que ele viu, foi o que ele ouviu. E o diabo, ele se aproveitou para trazer uma doença bem mais grave. Então é isso que você precisa entender. Eu precisava muito, eu senti muito da parte de Deus de falar. Eu ia falar sobre outra coisa, hoje seria um vídeo sobre laços de alma, mas eu senti muito de falar sobre isso com vocês. Entenda que a terapia, ela sempre precisa estar relacionada ao espiritual. E não é espiritual de raio de luz, não. Espiritual Deus da Bíblia, aquele que criou, aquele que fez, Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Igual eu tô fazendo na faculdade e o professor falou bem assim. Olha só a frase que ele falou. E disse Jesus, gente, isso me mata. E disse Jesus que temos nossa veste branca, que passamos pelo deserto, se não sujarmos, concluímos nossa vida na terra. Na hora eu liguei a câmera e falei, eu quero falar. Falou que Jesus disse o quê?
Ele, nem tudo que eu falo está escrito. Eu falei, não, mas eu quero saber aonde está escrito. Ele, não, nem tudo que eu falo está escrito na apostila. Eu falei, você sabe que eu não estou falando de apostila, mas muito obrigado, com licença. Eu poderia não dizer nada, mas 2 minutos depois, ele ensinou todo mundo como tomar um banho para tirar as más energias. Não estamos falando de religião? Entenda, gente. Todo o processo de terapia, se não tiver Deus, vai ter outra essência. Tudo que você fizer que não tiver Deus como centro vai ter outra energia. Certamente essa energia não é Jesus. Isso é uma coisa que eu precisava gritar aqui para vocês. Então, estejam em alerta. O terapeuta, o psicossomático, qualquer pessoa que trabalha com a mente pode te ajudar, sim. Mas se a base dele não for Deus, ele só vai piorar a sua situação. Ou por acaso pode até esconder, né? Se tá com aquele probleminha, ele vai lá e esconde por um tempo. E pode vir de uma forma pior, tá bom? Então era isso que eu queria e consegui compartilhar aqui com vocês. Um beijinho do fundo do coração e comenta aqui pra mim se fez sentido pra você esse vídeo e qual é a lição que você tira desse vídeo aqui. Eu quero saber, hoje eu quero saber qual é a lição que você tirou desse vídeo aqui. Escreve, Dalila, você falou isso que ficou marcado na minha mente, tá bom? Beijinho e até a próxima!